Você já se sentiu como um peixe fora d'água? Como se o mundo ao seu redor estivesse indo em uma direção, e você em outra completamente diferente, quase oposta. Já olhou para a sociedade, para os noticiários que vomitam desgraças, para as atitudes das pessoas que parecem ter perdido o senso de moralidade e propósito e sentiu um profundo desencaixe, uma solidão por não compactuar com o que parece ser a normalidade aceita por todos? Talvez você se sinta assim em seu ambiente de trabalho, onde a ética é frequentemente sacrificada em nome do lucro. Talvez em sua própria família, onde os laços parecem se afrouxar e a comunicação se torna superficial, ou até mesmo em seu círculo de amizades, onde os valores que você preza parecem ser motivo de zombaria ou incompreensão. Essa sensação de ser diferente, de carregar princípios e valores que parecem antiquados, fora de moda ou irrelevantes em um mundo que glorifica o efêmero e o material, pode ser esmagadora. Houve um homem, há milênios, em uma era tão distante que seus contornos se perdem na névoa do tempo, que viveu exatamente essa realidade, mas de uma forma ainda mais radical. Seu nome era Enoque. Ele não foi um rei poderoso, cujas conquistas militares ecoam nos livros de história. Ele não foi um profeta famoso por grandes milagres que dividiram mares ou derrubaram muralhas. Ele não foi um guerreiro temido, cujas batalhas definiram o destino de nações. Sua história é contada em pouquíssimas linhas na Bíblia, quase um sussurro em meio a genealogias e relatos de vidas longas. Mas o impacto de sua existência e o mistério de seu fim ecoam através dos séculos, ressoando com a alma de cada um de nós que busca um sentido maior. Enoque viveu em um tempo de escuridão crescente, onde a maldade humana se multiplicava como erva daninha em um campo fértil, e a distância entre o homem e Deus parecia intransponível, um abismo cada vez mais profundo. Mas, em meio a essa maré avassaladora de corrupção, depravação e esquecimento de Deus, Enoque escolheu um caminho radicalmente diferente, um caminho de contracultura divina. A história de Enoque é a prova viva, a evidência irrefutável de que a verdadeira conexão, a verdadeira paz e o verdadeiro propósito não estão na conformidade com a multidão, não estão na busca incessante por aprovação humana, mas na intimidade profunda e transformadora com o Criador. Ela nos ensina com uma clareza cristalina que mesmo quando o mundo te puxa para baixo, com suas tentações e pressões, mesmo quando a sociedade te marginaliza por seus valores, o céu te convida para uma jornada de proximidade, de comunhão e de um propósito que transcende a compreensão humana. Este vídeo vai te mostrar como a vida de Enoque, tão brevemente descrita nas Escrituras, pode ser o mapa, o guia, a bússola para você encontrar seu verdadeiro lugar, sua paz inabalável e sua identidade inegociável em Deus, mesmo quando tudo ao redor parece caótico, sem sentido e desprovido de esperança. E prepare-se para descobrir que andar com Deus não é apenas uma metáfora poética ou um ideal inatingível, mas um estilo de vida prático, uma escolha diária que pode transformar sua existência de dentro para fora e te levar a um destino que você jamais imaginou. Um destino que desafia a lógica e a própria morte. Já aproveita esse momento, antes que a narrativa te prenda completamente, para se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas histórias e nos ajudar a fazer esse conteúdo alcançar mais vidas. Para entender a profundidade da singularidade de Enoque, precisamos primeiro pintar o cenário em que ele viveu. Um cenário que, embora distante no tempo, ecoa com as realidades de nossos próprios dias. Estamos falando de um tempo anterior ao dilúvio, uma era de longevidade extraordinária, onde a vida humana se estendia por séculos, não por décadas. Adão viveu 930 anos, Sete 912, Enos 905, Cainã 910, Maalalel 895, Jared 962. Enoque, filho de Jared, viveu 365 anos, uma vida relativamente curta para os padrões da época, mas de uma intensidade e significado incomparáveis. Mas paradoxalmente, essa longevidade não trouxe sabedoria acumulada, não resultou em uma maior piedade ou em um avanço moral. Pelo contrário, a Bíblia nos descreve um quadro sombrio. Gênesis 6, 5, 7 é explícito.
E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. A corrupção moral e espiritual era a norma, não a exceção. A violência, a idolatria, a depravação sexual e a injustiça eram a linguagem comum, o ar que se respirava. As pessoas viviam para si mesmas, para seus prazeres mais básicos, para a acumulação desenfreada de poder e para a satisfação de seus desejos mais sombrios e egoístas, sem qualquer consideração por Deus ou pelo próximo. Imagine crescer e viver em um ambiente assim, onde a referência de normalidade é a ausência de Deus, onde a busca por justiça é vista como fraqueza ou tolice, e a fé, se é que existia em algum coração, era uma relíquia de um passado distante, uma excentricidade de poucos. Enoque era filho de Jared, que viveu 962 anos. Ele era pai de Matusalém, o homem que viveu mais tempo na história registrada, 969 anos, cujo nome significa "quando ele morrer, virá". Sua genealogia o conectava a Adão, o primeiro homem, através de poucas gerações, o que significa que Enoque provavelmente teve acesso direto ou indireto às histórias da criação, da queda, da promessa de redenção. Ele conhecia a verdade. Mas ao seu redor, essa história parecia ter sido esquecida, ou pior, desprezada e ridicularizada. A humanidade estava em uma espiral descendente, afastando-se cada vez mais de seu Criador. A dor de Enoque, embora não explicitamente descrita com detalhes emocionais, nas poucas linhas que a Bíblia lhe dedica, deve ter sido a dor de um espírito sensível e conectado a Deus em um mundo insensível e desconectado. A dor de ver a degradação, a injustiça, a violência se tornarem o pão de cada dia, a paisagem cotidiana. A dor de sentir-se isolado em sua busca por algo mais elevado, por uma conexão genuína com o Criador, enquanto todos ao seu redor se afundavam na lama da impiedade. Quantas vezes você já se sentiu assim, cercado por uma cultura que celebra o efêmero, o material, o superficial, o hedonismo, enquanto sua alma anseia por profundidade, por propósito, por verdade, por algo que realmente preencha o vazio existencial? Essa é a dor de Enoque, e é a dor de muitos de nós hoje, em um mundo que, apesar de todo o avanço tecnológico, parece estar cada vez mais vazio de sentido. A dor de não se encaixar, de não querer ser moldado pelo que o mundo oferece como felicidade ou sucesso, mas de buscar uma realidade maior, uma verdade que transcende o caos e a futilidade. Enoque não se conformou. Ele não aceitou a normalidade da sua época, que era a anormalidade aos olhos de Deus. Ele recusou o chamado da multidão para seguir um caminho solitário, um caminho de contracultura, mas divinamente guiado. Um caminho que o levaria a um destino sem precedentes. A Bíblia nos diz em Gênesis 5:22, uma frase que, em sua simplicidade, carrega uma profundidade imensa e um poder transformador. Enoque andou com Deus depois que gerou Matusalém, 300 anos. Essa não é uma afirmação trivial. Ela não diz que Enoque apenas creu em Deus de forma passiva, ou que ele simplesmente obedeceu a Deus por obrigação, ou que ele serviu a Deus em rituais vazios. A palavra-chave aqui é andou. Andar com alguém implica proximidade, comunhão, um relacionamento contínuo, íntimo e intencional. É um verbo que denota movimento, parceria, compartilhamento de jornada. Em um mundo onde a humanidade se afastava cada vez mais de seu Criador, onde a comunicação com o divino parecia ter sido rompida pela rebelião e pelo pecado, Enoque escolheu se aproximar. Ele fez de Deus seu confidente, seu guia, seu companheiro de jornada, seu amigo mais íntimo. Deus se tornou seu mentor, não através de aparições grandiosas e espetaculares, ou vozes estrondosas que ecoavam pelos vales, mas através de uma comunhão diária, íntima, persistente e provavelmente silenciosa, construída passo a passo, dia após dia. Essa escolha radical, no entanto, não veio sem provações. Pelo contrário,
Imagine o escárnio, a incompreensão, talvez até a perseguição velada ou aberta que Enoque deve ter enfrentado. Como ele explicava para seus vizinhos, para sua família, para seus contemporâneos, que ele estava andando com Deus, enquanto eles se entregavam à depravação, à violência, à idolatria e à busca desenfreada por prazeres mundanos? A luta de Enoque não era contra inimigos externos visíveis, como exércitos invasores ou feras selvagens, mas contra a correnteza avassaladora de uma sociedade que não via valor em sua fé, que considerava sua devoção uma loucura ou uma fraqueza. Era a provação da solidão existencial, da incompreensão por parte daqueles que deveriam ser seus pares, da pressão constante para se conformar aos padrões morais e espirituais cada vez mais baixos de sua época. Ele era um farol em meio à escuridão, e faróis, muitas vezes, são vistos como estranhos e isolados. Essa luta é incrivelmente familiar para nós hoje. Quantas vezes você se sente pressionado a ceder aos padrões do mundo para ser aceito, para não ser visto como careta ou fanático? Quantas vezes a sua fé, a sua busca por uma vida com propósito e significado é vista como algo estranho, antiquado ou até mesmo perigoso em um mundo que prega a autonomia total do indivíduo e a ausência de qualquer autoridade superior? A provação de Enoque era manter sua integridade, sua comunhão ininterrupta com Deus, sua identidade firmada no Criador, mesmo quando tudo ao redor gritava o contrário, quando a maré da impiedade ameaçava engoli-lo. Ele não tinha uma comunidade de fé organizada como temos hoje, com igrejas, grupos de estudo e redes de apoio. Ele não tinha uma Bíblia completa para consultar, com séculos de teologia e interpretação. Ele não tinha exemplos recentes de pessoas que andaram com Deus de forma tão radical e visível. Sua fé era uma escolha diária, um passo após o outro, em total dependência de seu mentor divino. Ele buscou respostas não nas filosofias humanas de sua época, que provavelmente eram vazias e sem sentido, mas na voz silenciosa e constante de Deus em seu coração, na direção que vinha do alto. Essa foi sua maior luta e sua maior vitória. A vida de Enoque, ao que tudo indica, não foi marcada por grandes eventos públicos, por milagres estrondosos que paralisaram multidões ou por discursos inflamados que mudaram o curso da história. Sua caverna oculta não era um lugar físico de reclusão, mas a própria intimidade com Deus, um espaço sagrado que o mundo ao seu redor não podia ver, não podia compreender e certamente não podia invadir. A provação suprema para Enoque não foi um desastre natural devastador, uma guerra sangrenta ou uma perseguição física brutal. Sua maior provação foi a persistência, a constância, a inabalável fidelidade em sua caminhada com Deus por 300 anos, em um ambiente que se tornava cada vez mais hostil e avesso a qualquer manifestação de piedade. 300 anos de fidelidade inabalável, de comunhão ininterrupta, de uma vida que era um testemunho silencioso mas poderoso contra a crescente impiedade e depravação de sua geração. Ele era um oásis de santidade em um deserto de pecado. E manter esse oásis por tanto tempo exigiu uma fé e uma resiliência sobre-humanas. O ponto de virada na história de Enoque não é um evento dramático que ele causou ativamente, uma ação heróica que o colocou no centro das atenções. Pelo contrário, o ponto de virada é o resultado, a culminação de sua vida consistente, de sua escolha diária de andar com Deus. A Bíblia, em Gênesis 5:24, nos dá a frase mais enigmática, mais concisa e ao mesmo tempo mais poderosa sobre ele, uma frase que ecoa através dos milênios e desafia nossa compreensão. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus, para si, o tomou. Essa é a reviravolta. Em vez de morrer como todos os outros homens de sua linhagem, como seus antepassados e seus contemporâneos, Enoque simplesmente desapareceu. Ele não foi encontrado. Não houve um corpo para ser sepultado. Não houve um túmulo para ser visitado. Ele foi levado. Ele foi trasladado. Essa é a provação suprema, mas também a maior glória. A fé que o levou a uma vida tão radicalmente diferente culminou em um fim também radicalmente diferente. O que isso significava para seus contemporâneos? Para aqueles que o desprezavam, que zombavam de sua caminhada com Deus, que o consideravam um excêntrico ou um tolo. De repente,
O homem que eles consideravam estranho, o homem que não se encaixava em seus padrões mundanos, simplesmente não estava mais lá. Sua ausência física se tornou a maior prova de sua conexão sobrenatural com o divino. Sua partida misteriosa foi a validação suprema de sua vida de fé. Essa é a beleza da fé de Enoque. Ela não buscou reconhecimento humano, não se preocupou com a opinião da multidão, mas encontrou a aprovação divina de uma forma sem precedentes, uma forma que transcendeu as leis naturais da vida e da morte. Sua vida foi um questionamento silencioso, mas contundente, às soluções óbvias e vazias do mundo, e seu desaparecimento, a resposta mais eloquente e sobrenatural de Deus, um testemunho eterno de que há uma realidade maior do que aquela que nossos olhos podem ver. O clímax da história de Enoque é a sua translação, um evento tão singular e extraordinário que a própria Bíblia o destaca como um ato de fé sem igual. Hebreus 11:5 nos dá mais detalhes sobre esse acontecimento sobrenatural, elevando a compreensão de sua vida e seu destino. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto que antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. A recompensa de Enoque não foi a riqueza material que muitos buscam incessantemente, nem a fama terrena que se esvai com o tempo, nem o poder político que corrompe a alma. Sua recompensa foi algo infinitamente mais valioso e eterno, a intimidade levada ao seu ápice, a ausência da morte, a presença eterna e ininterrupta com Deus. Ele não experimentou a separação da alma do corpo, o luto dos que ficam, a dor da partida. Ele simplesmente foi levado para a presença daquele com quem ele andava diariamente. A revelação divina aqui é profunda e transformadora. Deus se agrada, de forma singular e especial, daqueles que andam com ele, que cultivam uma comunhão genuína e persistente. Não é primariamente sobre o que você faz para Deus, sobre suas obras ou seus sacrifícios, mas sobre quem você é com Deus, sobre a qualidade do seu relacionamento com Ele. A fé de Enoque não era apenas uma crença intelectual, um assentimento mental a verdades teológicas. Era uma confiança ativa, uma entrega diária que se manifestava em uma caminhada contínua, em uma vida de obediência e dependência. O insight central que a história de Enoque nos oferece é que a verdadeira vida, a vida que realmente importa e que transcende as limitações da existência terrena, não está em acumular bens, em buscar o reconhecimento do mundo ou em perseguir prazeres efêmeros. A verdadeira vida está em cultivar um relacionamento tão profundo e íntimo com o Criador que a própria morte perde seu poder, tornando-se apenas uma transição para uma realidade ainda mais gloriosa. A luta por aprovação humana, por um lugar de destaque na sociedade, por ser aceito e valorizado pelos outros, cedeu lugar à aprovação divina, a única que realmente importa. O vazio de se sentir diferente, de ser um estranho em um mundo que não compreende seus valores, foi preenchido pela plenitude da presença de Deus, por uma satisfação que o mundo jamais poderia oferecer. Enoque nos mostra que Deus não escolhe como os homens escolhem. Ele não olha para a aparência exterior, para a posição social, para a popularidade nas redes sociais ou para o sucesso material medido pelos padrões humanos. Ele olha para o coração que busca sua presença acima de tudo, para a vida que se entrega à sua vontade, com humildade e fé, para a fé que persiste mesmo na solidão e na incompreensão. A história de Enoque é um lembrete poderoso de que Deus vê valor onde ninguém mais vê, que Ele honra a fidelidade silenciosa e que Ele recompensa a devoção de maneiras que transcendem nossa compreensão mais limitada, de formas que nos surpreendem e nos levam a um patamar de existência que jamais poderíamos alcançar por nossos próprios esforços. A história de Enoque, embora concisa, é um farol teológico que ilumina vários princípios fundamentais da fé cristã, oferecendo um caminho de volta para a essência do relacionamento com Deus e um vislumbre da ressurreição de uma vida com propósito. Primeiro, ela nos ensina sobre a possibilidade real e tangível de uma comunhão profunda e contínua com Deus, mesmo em um mundo caído, corrompido e hostil à fé. Enoque não se isolou do mundo em um mosteiro ou em uma caverna. Ele viveu em meio à impiedade de sua época, mas escolheu viver nela de forma radicalmente diferente.
Sua vida foi uma ressurreição diária para os padrões divinos, uma escolha consciente de viver em santidade e proximidade com Deus, em contraste gritante com a morte espiritual e moral de sua geração. Ele nos mostra que a santidade não é um estado estático, um objetivo inatingível, mas uma caminhada dinâmica, um processo contínuo de aproximação e conformidade com a vontade de Deus. Segundo, a translação de Enoque é um prenúncio poderoso da vitória sobre a morte e da esperança gloriosa da ressurreição. Ele foi o primeiro a experimentar uma forma de arrebatamento, um vislumbre do que Deus tem reservado para aqueles que lhe são fiéis até o fim. Sua história aponta para a promessa de que a morte não é o fim para quem anda com Deus, mas uma transição para uma realidade ainda mais gloriosa, uma vida eterna na presença do Criador. É um lembrete de que nosso destino final não é o pó da terra, mas a glória celestial, e que a fé nos conecta a essa realidade desde já. A vida de Enoque é uma profecia viva da esperança que temos em Cristo, que venceu a morte e nos oferece a vida eterna. Terceiro, Enoque é um exemplo sublime de fé que agrada a Deus. Hebreus 11:6, um dos versículos mais impactantes sobre a fé, afirma categoricamente que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé de Enoque não era passiva, uma mera aceitação de dogmas. Era uma fé ativa, uma confiança inabalável que se manifestava em ação, em uma vida de obediência, de busca e de dependência total. Ele não precisou de grandes sinais ou milagres para crer. Sua fé era a certeza das coisas que não se veem, a convicção de fatos que se esperam. Ele creu que Deus existia e que recompensaria sua busca. Essa história nos convida a uma transformação profunda, a uma ressurreição de nossa própria alma para uma vida de maior significado. Assim como Enoque, você pode encontrar valor, propósito e um destino extraordinário ao escolher andar em intimidade com Deus, mesmo que o mundo ao seu redor não compreenda suas escolhas ou seus valores. A luta incessante para se encaixar nos moldes do mundo, para ser aceito e validado por padrões humanos, pode ser substituída pela paz profunda de saber que você pertence a Deus, que sua identidade está nele. A ansiedade de buscar aprovação externa, de viver para os aplausos dos outros, pode ser trocada pela alegria inabalável de agradar ao Criador, de viver para a audiência de um só. Quando nos acostumamos com o erro, quando a impiedade se torna a norma, começamos a chamá-lo de normal. Quando deixamos de reagir ao pecado, quando a injustiça se torna paisagem, abrimos espaço para que ele se torne rotina em nossas vidas e em nossa sociedade. Enoque nos desafia a quebrar esse ciclo, a viver uma vida que é um testemunho vivo da presença de Deus, uma vida que, mesmo em sua simplicidade, ecoa a glória do Criador e aponta para um caminho de volta à verdadeira vida. O legado de Enoque é imenso, desproporcionalmente grande em relação à sua breve menção nas Escrituras. Ele se tornou um símbolo eterno da recompensa da fé, da beleza da intimidade com Deus e da esperança que transcende a própria morte. Sua vida é um elixir para a alma cansada, uma dose de esperança pura para quem se sente desanimado pela corrupção do mundo, pela superficialidade das relações e pela aparente vitória do mal. Enoque nos lembra, com uma clareza que corta a névoa do ceticismo, que Deus vê o coração, que Ele valoriza a fidelidade silenciosa e persistente, e que Ele tem um plano e um destino glorioso para aqueles que escolhem andar em seus caminhos, mesmo que esses caminhos sejam contraculturais e incompreendidos pela maioria. A frase "Enoque andou com Deus" não é apenas uma descrição de um evento passado. Ela se tornou um ideal, um convite perene, um desafio para cada um de nós. Ela nos conecta diretamente com a realidade de que a vida cristã não é apenas um conjunto de regras a serem seguidas, de dogmas a serem aceitos ou de rituais a serem cumpridos. É, acima de tudo, um relacionamento vivo e dinâmico, uma parceria diária, uma comunhão íntima com o Deus vivo. Sua história continua a inspirar milhões através das gerações, mostrando que é perfeitamente possível viver uma vida que agrada a Deus, que reflete sua santidade e seu amor, mesmo em tempos de grande adversidade, de escuridão moral
e de desespero generalizado. Hoje, mais do que nunca, precisamos do legado de Enoque. Em um mundo hiperconectado pela tecnologia, mas paradoxalmente solitário em suas relações mais profundas, em uma sociedade que busca incessantemente a validação externa e o prazer imediato, a busca por uma conexão genuína com o divino é a resposta para muitas de nossas angústias existenciais, para o vazio que o consumo não preenche e para a falta de sentido que assola tantos corações. A história de Enoque é um lembrete poderoso de que a verdadeira paz, o verdadeiro propósito e a verdadeira alegria são encontrados não na busca incessante por validação externa, por riquezas ou por poder, mas na quietude e na profundidade de uma caminhada diária com o Criador. Ele nos mostra que a intervenção divina nem sempre se manifesta como um milagre estrondoso, que abala as estruturas do mundo, mas muitas vezes, e de forma ainda mais poderosa, como a própria presença constante de Deus em nossa jornada, nos guiando, nos sustentando, nos transformando e nos levando a um destino que transcende a própria morte. É um elixir para a alma, uma promessa de que a vida com Deus é uma jornada que nunca termina, mas se transforma em glória. Assim como Enoque, você pode encontrar valor inestimável, propósito inabalável e um destino extraordinário ao escolher andar com Deus, ao fazer da intimidade com Ele a prioridade máxima de sua vida. Não importa o quão caótico o mundo pareça ao seu redor, não importa o quão solitário você se sinta em sua fé, em sua busca por algo mais, a história de Enoque é um convite irrecusável para a intimidade, para a persistência na fé e para a esperança que não desilude. Que a história de Enoque te inspire profundamente a buscar essa comunhão diária, a fazer de Deus seu melhor amigo, seu confidente mais próximo, seu guia infalível em cada passo da jornada. Não espere por grandes eventos, por sinais espetaculares ou por uma revelação dramática para começar ou aprofundar sua caminhada com Deus. Comece hoje, agora mesmo, um passo de cada vez, um dia após o outro, uma oração sincera, uma leitura da palavra, um momento de quietude em sua presença. A recompensa é uma vida de propósito que preenche cada vazio, uma paz que excede todo o entendimento e uma eternidade na presença daquele que te ama incondicionalmente, que te criou com um propósito e que anseia por essa comunhão. Se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, se a história de Enoque ressoou com sua alma, deixe seu amém nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa de esperança, de encorajamento, de um lembrete de que não está sozinho em sua busca por Deus. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas histórias, que são cuidadosamente elaboradas para transformar sua vida, trazer consolo e direcionamento espiritual. Juntos vamos continuar explorando as verdades eternas que nos guiam em meio às dores, aos desafios e às incertezas do mundo. Que Deus te abençoe abundantemente e te inspire a andar com Ele, assim como Enoque, até que você também encontre seu destino glorioso em sua presença.